Desde o domingo do segundo turno, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Eles seguem interditando e bloqueando estradas pelo país. Você acompanha na tela que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, são 1.049 manifestações que já foram desfeitas até agora. Hoje havia 15 rodovias interditadas com o fluxo parcialmente interrompido e 4 bloqueadas com o fluxo totalmente parado. Os bloqueios aconteciam no Mato Grosso e em Santa Catarina, mas já foram desmontados pela Polícia Rodoviária Federal, que segue monitorando possíveis novas obstruções. A polícia ainda informa que na cidade de Novo Progresso, no Pará, um grupo de pessoas tentou interditar a BR-163, que liga o sul ao norte do país. Em nota, a PRF esclareceu que uma operação foi montada com o objetivo de desbloquear um trecho da rodovia federal e que durante o confronto uma criança passou mal, mas foi socorrida pelos policiais rodoviários e levada ao pronto atendimento. A criança, inclusive, passa bem e já recebeu alta médica, mas um policial acabou sendo ferido por manifestantes no momento da operação. Você está vendo imagens que mostram esses manifestantes nesse ponto da BR-163, bem próximo ao município de Novo Progresso, ali no Pará, no sul do Pará, atirando pedras, cadeiras, pedaços de pau e também rojões na direção dos policiais. Há também sons que parecem ser de tiros, mas isso a Polícia Rodoviária Federal não confirmou. A Polícia Rodoviária Federal entregou ao Supremo Tribunal Federal um documento de 780 páginas com informações sobre as multas que foram aplicadas durante esses 8 dias de bloqueio nas rodovias e também os responsáveis pelos caminhões usados nos atos. No entanto, a PRF pediu mais tempo ao Supremo para atualizar e organizar esses dados. O repórter Theo Cury tem direto de Brasília as informações sobre essa investigação. Theo, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Foi dado um prazo de 48 horas. Prazo esse dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, apresentasse todas essas informações ao Supremo Tribunal Federal. Com relação ao efetivo que foi empregado, que foi destacado para atuar no primeiro e no segundo turno, quais medidas que foram adotadas pela PRF ao longo dessa semana para conter esses bloqueios antidemocráticos, também as multas que foram aplicadas tanto às pessoas quanto aos veículos utilizados para bloquear as estradas pelo país, e isso foi dado um prazo de 48 horas. A PRF, hoje, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, apresentou um documento de quase 800 páginas, um documento bruto, uma tabela muito grande, com todas essas informações, e pediu mais tempo para que pudesse organizar essas informações em planilha para que esses dados sejam distribuídos ao Supremo Tribunal Federal, sejam apresentados ao ministro Alexandre de Moraes de uma maneira mais transparente, em uma maneira mais apresentável. Pois bem, então foi dado esse prazo de 48 horas. No final desse prazo, a PRF apresentou esse documento para não descumprir a ordem judicial, mas já avisando que precisaria de mais tempo para apresentar todos os dados da melhor maneira possível. Para complementar, também hoje, uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para que as polícias civis e militares de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, e para que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal enviem ao Supremo Tribunal Federal informações sobre a identificação dos caminhões e dos veículos que participaram de maneira ativa dos bloqueios antidemocráticos e nas manifestações em frente aos quartéis das Forças Armadas, bem como os dados dos donos, dos proprietários desses veículos que fazem parte desses atos antidemocráticos. Eu volto com você. Esse é Theo Cury, que falou com a gente ao vivo lá de Brasília. Raquel, você tem informação de como essa investigação, não apenas da Polícia Rodoviária Federal, pode vir a transcorrer e aonde que eles querem buscar, né? O que eles estão buscando? Não, o inquérito no Ministério Público lá de Brasília, ele já está correndo, eles estão trabalhando com várias linhas de investigação. Se a inação da Polícia Rodoviária Federal ali no primeiro momento em que começam os bloqueios, a gente teve muitos relatos disso,
isso, se ela tem uma motivação política, e aí vale lembrar aqui a relação do Silvinei Marques, diretor-geral da Polícia Federal, com o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Eles se conhecem no Rio de Janeiro, quando o Silvinei é superintendente do Rio de Janeiro. Essa é uma das linhas de investigação do Ministério Público Federal. Tem uma outra linha de investigação tentando olhar também o que aconteceu no Nordeste antes da eleição, se houve se a fiscalização foi maior no Nordeste de uma forma ativa, de uma forma realmente coordenada. E eu hoje conversei dentro da Polícia Rodoviária Federal, porque tem muita insatisfação entre os agentes da PRF com essa percepção de que todos eles são bolsonaristas, o que eles dizem que não é verdade, que existe uma tendência política muito forte na cúpula, mas eles estão muito incomodados com essa imagem. E os relatos que eles trazem é que na quinta-feira, antes das eleições, teve uma reunião de superintendentes da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, onde foi pedido para que todos deixassem os seus celulares do lado de fora. A gente não sabe ainda do que foi tratado nessa reunião. Eu questionei a assessoria de imprensa da PRF, ainda não tive resposta. Isso também vai fazer parte das investigações do Ministério Público Federal. Uma terceira linha de investigação são os relatórios dos comitês de inteligência. O Ministério Público Federal já pediu à PRF que entregue a eles os relatórios. Ele quer saber o que tem nesses relatórios. Para entender, dentro da Polícia Rodoviária Federal, Márcio, eles têm um centro de inteligência muito bom. Hoje os policiais me explicavam isso. Eles fazem monitoramento de rede, monitoramento de uma série de coisas. Então, o que o MPF quer entender é se esses relatórios pegaram essa organização que estava sendo feita por grupos de WhatsApp e se isso chegou à cúpula da Polícia Rodoviária Federal, porque este é o caminho, me disseram os policiais federais hoje. São relatórios do Comitê de Inteligência que vão direto para o gabinete do diretor-geral. Então, tem várias linhas de investigação sendo feitas por um grupo de 9 procuradores dentro do Ministério Público lá em Brasília. Obrigado, Raquel.